Olá, bom dia. Gente, não sei o que está acontecendo. Bom dia, só um pouquinho que eu estou tentando configurar aqui no YouTube também, mas não estou conseguindo. Sejam todas bem-vindas. Não sei o que aconteceu, não vou conseguir pelo YouTube, mas vamos por aqui então. Deixa eu só posicionar melhor aqui, gente. Estão me ouvindo? Quem não estiver ouvindo, por favor, fale. Eu acho que tá, né? Está tudo ligado. Vamos conversar então, nosso papo de moda de hoje. Deixa eu botar aqui. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso papo de moda de hoje. Toda sexta-feira, às 8 horas, a gente tem um encontro marcado aqui, certo? Para a gente poder conversar, para a gente poder se conhecer, vocês também poderem, né, compartilhar histórias, a gente poder conversar por aqui, tá? Então, os comentários são livres, podem falar, podem comentar aqui, tá? Não tem problema, eu vou vendo aqui os questionamentos de vocês, tá bom? Então, uma ótima sexta-feira para nós, vamos lá. Quem não me conhece, eu sou Lisandra Andrade, eu sou designer de moda, sou apaixonada por moda e eu criei esse canal, né, para a gente poder conversar sobre moda, sobre fazer roupas, né, sobre costura, modelagem, enfim, tudo que for ligado, né, ao ato de fazer roupas, né, fazer com suas próprias mãos. E o nosso papo de hoje, o assunto que eu resolvi trazer para cá hoje é os erros que eu cometi ao tentar fazer roupas sozinha, tá? Antes de eu começar a fazer cursos, antes de eu começar a ir a procurar formas, né, de conhecimento, eu fiz, né, o que eu acho que a maioria de vocês faz, que é tentar fazer sozinha. Vou tomar um cafezinho que eu vim correndo da escola. Eu larguei minha filha na escola e vim para cá, tá? Então, eu vou contar para vocês a minha experiência e eu espero poder ajudar, né, compartilhando assim as coisas que eu passei lá no início, né, o quanto foi difícil lá no início para mim. E para que talvez consiga ajudar vocês para não precisar cometer esses mesmos erros, né, que ou se vocês já cometeram, vocês perceberem que é normal, todo mundo passa por isso e tá tudo bem também, né, faz parte. Então, eu comecei quando eu ganhei uma máquina, tá? Eu ganhei uma máquina de costura e usada, tá? Herdada, uma vozinha me deu. E aí eu não tinha a menor noção. Veio com um manualzinho, tinha as partezinhas dela direitinho, né? Tinha um manual e tudo mais, mas eu não sabia nem por onde começava aquilo. Aí, a primeira coisa que precisava era levar num. Eu sabia que precisava levar no mecânico, né? Então, eu levei no mecânico e depois busquei, levei para casa e tal. E tentei fazer sozinha. Tentei. A primeira coisa que eu comprei foi aquelas revistinhas, sabe, de modelagem, que são muito boas, por sinal, mas é complicado para quem não sabe nada, assim, né? Tipo, como eu, assim, que nunca tinha nem ligado a máquina. E aí eu comprei várias manequins na época, né? Que eram as revistas de molde e tudo mais. E foi super complicado, porque eu fazia tudo errado. Às vezes a máquina quebrava agulha, porque eu não sabia colocar direito, eu não sabia como né, a pressão que se colocava no pedal. Eu me lembro de ter comprado um monte de coisa errada também, assim, que não era adequado para o trabalho que eu queria fazer, sabe? Ou muitas ferramentas que eu comprei também que não precisava ter comprado, né?
e as coisas essenciais que eu devia ter cobrado eu não tinha, enfim. Que a gente faz isso no início, né? Às vezes se empolga, vai lá, compra um monte de coisa que às vezes nem é tão essencial assim, e vai estocando aquele monte de coisa e vai tentando fazer sozinha, meio sem orientação assim nenhuma, né? Na época eu tinha Google, né, e tal, procurava algumas coisas na internet, no YouTube, mas tinha bem menos assunto sobre assim explicação, sabe? E as explicações eram mais assim para quem já tinha um pouco de conhecimento, então para quem não sabia nada assim, era bem complicado. Então, vou começar pelos erros, assim, tá? Que eu elenquei, assim, eu fiz digamos assim, eu fiz um parâmetro, assim, né, eu elenquei, assim, os piores erros, sabe? O que a gente consegue evitar, assim. Então, o primeiro deles é tentar criar roupas muito complexas, tá? Uh, logo de cara, assim, começar a costurar e já querer fazer, por exemplo, um blazer, ou uma peça de alfaiataria, né? Uma calça de alfaiataria. Querer fazer uma camisa, né, de alfaiataria também. Então, por quê? Porque a alfaiataria, né, tem muito mais detalhes, né, ela é muito mais complexa. E aí, o que que acontece? São muitas coisas para te aprender logo no início. E se tu não tem técnica, fica muito mais difícil, né? Então, primeira coisa seria a gente desenvolver as coisas básicas para depois chegar nas peças mais complexas. Por quê? Porque senão a gente fica frustrada, né? Aí acha que tu não dá para coisa, que que o problema é você que não sabe fazer, que é você que não consegue, que isso não é para ti, que tu não tem essa habilidade. E aí fica uma frustração, sabe? Uma coisa muito ruim, aí tu larga aquela máquina lá num canto e nunca mais vai querer saber dela. E não é a ideia. Então é importante, assim, uma coisa que eu diria para quem está começando é começar com projetos simples, né? Na costura e na modelagem a gente trabalha, eu pelo menos trabalho, gosto de trabalhar por projetos, né? Não sair fazendo a la louca um monte de coisa. Mas o que que eu quero fazer primeiro? Quero fazer uma necessaire? Então vamos fazer uma necessaire. Vamos fazer um moldezinho dessa necessaire, quais tecidos que eu vou usar, o que que eu vou precisar, vou bolar um projetinho para ela. E aí o que que eu preciso para fazer uma necessaire? Eu preciso aprender a colocar zíper. Eu preciso de costura reta. Eu preciso saber como é que coloca forro, zíper com forro, né? Vai ser forrada essa necessaire. Então eu começo por coisas mais simplesinhas para depois eu ir evoluindo. Ah, vou fazer uma eco bag, né? Uma sacola dessas para ir no mercado, por exemplo. É só costura simples, tranquilo, né? Tranquilo de fazer. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, começa pelo mais fácil e depois a gente vai indo, né? Vai evoluindo. Outra coisa, outro erro, tá? Erro número 2, que a gente comete também. Eu cometi muito, tá? Muito mesmo esse. Escolher tecidos que não combinam com o tipo de projeto. Ou tecidos que são difíceis, né, de manusear ou difíceis de costurar. Gente, isso foi péssimo assim no início. Porque o que que eu fazia? Imagina uma pessoa tá começando, né? Eu fui lá, eu tava fazendo, eu queria fazer duas peças. Primeiro eu fiz um casaco, uma tragédia, tá? Aí eu fui fazer um casaco desses da revista de moldes. E eu comprei o pior tecido que podia, porque era um tecido tipo uma sarja assim, muito encorpado, sabe? E a maquininha muito leve assim, que eu tava usando na época e nossa, não dava. Ele não embolava. O casaco ficou armado, não ficou com caimento legal. O tipo de modelagem do casaco que eu escolhi para o tipo de tecido ficou uma coisa armada, assim, ficou duro, sabe? Horrível.
Depois eu fui fazer uma calça social, assim, alfaiataria. Aí eu escolhi um xadrez. Gente, xadrez é horrível para encaixar, para não ficar tudo desencontrado, sabe? As linhas, né, do xadrez. Então tem todo um encontro de listras ali, de linhas, que, né, porque são vários desenhos, assim, né? E o ideal é que eles casem, né? Que eles fiquem se conversando, principalmente ali nas costuras, né? Numa lateral, bem no meio ali do bumbum. E, gente, o que eu gastei de tecido porque não dava certo foi horrível, assim. Pior tecido que eu podia ter escolhido. Depois eu fui escolher um tecido de poá, uma bolinha assim, bem pequenininha, que só de olhar me embaralhava os olhos. Que ficava assim, aquelas bolinhas ficavam andando assim na minha frente. Gente, horrível, horrível para costurar. Outra coisa que eu tentei depois, eu me lembro que foi esse das bolinhas, a sarja, o xadrez, que mais? Eu vou lembrar, tá? Mas enfim, assim, escolher tecidos fáceis, tá? Fáceis de trabalhar, fáceis de manusear, né? Por exemplo, um algodão é fácil. Por isso que eu começo sempre nas minhas aulas com algodão cru, que é um tecido super fácil de riscar, de passar, de tu enxergar as costuras, então tu enxergar ali, né? Eu uso geralmente quando a gente está no início, assim, com as alunas, eu uso uma linha contrastante no algodão cru, pra gente ver bem direitinho, assim, onde que tá costurando reto, onde é que tá ficando torto, né? Pra poder ficar visível. Então, tentar os primeiros projetos também não usar estampa, de repente tecidos mais lisos, que fica melhor de tu visualizar a costura, né, que tu tá fazendo. Então, evitar listras, evitar xadrez, né, pelo menos nesse início, né, quando você tá aprendendo, né, começar pelo mais simples, né, menos é mais. Menos é mais, sempre, tá? Eu me lembro também de um tecido que eu escolhi, que era tipo um cetim também, que ficava deslizando, aí eu tentava alfinetar, o alfinete não pegava naquilo. Nossa, horrível também, né? Ficava deslizando. Então, assim, muito ruim. Então, saber escolher os tecidos é importante, né? Por exemplo, eu quero fazer uma saia, né, que seja fluida. Eu vou escolher uma viscose, por exemplo, né? Então, eu tenho que escolher um tecido que tenha essa fluidez. Então, em conhecer tecidos é importante antes de comprar, para não comprar errado, porque senão, também, mesma coisa. Tu vai fazer a peça, vai passar um trabalho para fazer aquela peça, às vezes levar 2 ou 3 vezes mais do tempo, né, que tu precisaria. Vai se frustrar, não vai ficar como tu pensou. Isso eu via de monte, assim, quando eu era monitora também de modelagem, né, na minha faculdade. Eu via muitas meninas assim, tipo, tinham desenhado a peça, tinham, né, tinham fotos, referências e tal. Só que elas compravam tecido que não ficava o mesmo caimento. E aí, na hora que ia provar a peça, não era nada daquilo que a pessoa tinha planejado, que ela tinha sonhado, nada da expectativa dela tinha sido atendida. E dá uma frustração gigantesca, porque tu se dedicou, tu passou horas naquela peça, tu passou horas projetando, fazendo, e aí na hora de vestir efetivamente a peça, não fica bom, né? Então é muito frustrante, é um sentimento assim, é ruim, tá? É ruim. Eu vou dizer para vocês assim que tem umas peças que eu usei assim de birra, que assim, eu vou usar. Eu gastei horas fazendo isso aqui, eu levei dias para costurar essa peça. Eu vou usar, mas não, depois a gente acaba assim que não consegue mais usar. Guarda mais é pelo carinho mesmo, né, pelo esforço que tu teve, porque realmente a peça não fica com um caimento muito bom e aí tu não consegue usar. Então, é importante a gente escolher o tecido certo. Outro erro, tá? Bem comum também, tá? Que é o número 3, que é de ferramentas certas.
Gente, assim, ó, não saiam por aí comprando tudo de costura que vocês veem pela frente, entrando no armarinho e se empolgando, sabe? Já fiz muito isso. E já botei muito dinheiro fora fazendo isso também. Então, assim, o que a gente precisa no início nesse início é o principal, é o essencial. O que a gente precisa? A gente precisa de uma máquina de costura. Não precisa ser a mais nova, a mais potente, a mais. Não. A gente precisa de uma máquina de costura que funcione, que esteja funcionando, né, em perfeitas condições. É isso que a gente precisa. Se é nova, se é usada, tanto faz, tá? Se é emprestada, o importante é que ela esteja funcionando. O que mais que a gente precisa? Tesoura. A gente vai precisar de tesoura. Uma tesoura para tecido e uma tesoura para papel. Fato, tá? Tesoura de papel não se usa no tecido, tesoura de tecido não se usa no papel. Se tu usar a de tecido para cortar papel, ela vai perder o fio em seguida. A mesma coisa acontece se tu usar a de papel para cortar tecido. Então, tesouras separadas, tá? Uma para papel e uma para tecido. O que mais que a gente precisa? Corta-fio, né? Deixa eu ver se tem aqui. Corta-fio é essencial também para quando a gente está na máquina, tem que cortar os fiozinhos, para te não ficar pegando uma máquina grande. A gente tem sempre um corta-fio, né? Um descaseador também vai precisar. Alfinetes. Aí nos alfinetes, uma coisa muito importante também, que eu também já fiz, tá? Eu saí comprando uma vez, tava na promoção. Comprei um jogo daqueles alfinetes, acho que eu tenho um aqui ainda, que tem essa cabecinha aqui, ó, meio perolada. Não sei se vocês já viram, que é de plástico. Isso aqui não dá. Por quê? Na primeira passada de ferro que tu foi fazer, vai grudar tudo no ferro. Então, o ideal, tá? É o de cabecinha de vidro. Não importa a marca, o importante é que ele seja com a cabecinha de vidro, porque daí você pode levar para o ferro tranquilamente, que não vai grudar no ferro, não vai desmanchar o alfinete. Outra coisa importante também é cuidar a pontinha do alfinete, né? Esses de cabeça de vidro são muito bons, então eles são delicados, são mais fininhos, então eles não furam a peça. Mas tem um alfinete que não tem, que ele é todo de ferrinho assim, não tem essas cabecinhas assim. Parece um preguinho. E ele é praticamente um prego mesmo, tá? Porque ele fura a roupa, ele é grosseiro, ele é grosso, sabe? Então, pode até testar numa peça tua, né? Dar uma furadinha assim, ou num tecido. Se ele ficar muito ruim de entrar, é porque ele vai estragar a tua peça, porque ele não tá delicado, ele não tá com uma ponta boa. Então, alfinete também vale a pena a gente investir num alfinete bom, tá? Porque alfinete bom vai durar por muito tempo. Então é melhor ter um alfinete bom do que comprar um monte de alfinete que é ruim, que não é bom, que tu não vai, né? Enfim, vai estragar a tua peça. Já aconteceu comigo. No início eu comprei aqueles que pareciam um preguinho, por não saber. Depois eu fui pro de plástico, que também se desmanchava inteiro, grudava no meu ferro, dava um problemão. Aí gruda no ferro, aí tu passa na roupa, aí sai aquele plástico na roupa. Horrível, horrível. Então também não dá. Réguas, eu gosto de usar réguas de acrílico, né? De plástico mesmo, sabe? Porque aquelas réguas de madeira, você vai conseguir usar ela por um tempo, mas ela não tem uma duração muito boa. Ela vai se desmanchando com o tempo, ela vai se desgastando, vai sumindo os números, então ela não é muito boa. Agora as de acrílico vão durar assim por anos. Eu tenho as minhas, eu comprei régua, juro para vocês, eu comprei só quando eu tava na faculdade, há uns, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e elas estão aqui até hoje, tá? Então dura muito, assim, se souber cuidar, se guardar direitinho, né? Ela dura muito, ó, isso aqui eu usei na faculdade. E eu uso até hoje, eu tenho ela. Então, a régua, se tu comprar uma régua boa também, ela vai durar por muito tempo. Fita métrica boa, né? Eu já peguei muita fita métrica que
mais baratinha, às vezes não tá as marcações direitinho ali dos centímetros, os milímetros. Os milímetros são super importantes, a gente usa muito isso na roupa, tá? Os milímetros importam. Essa coisa de sair arredondando não é legal, né? Dá problema depois lá no total da peça. E isso é essencial. O resto, gente, é perfumaria, tá? É coisas que não são tão não são essenciais aí nesse começo. Então, cuidar as ferramentas que vai precisar usar mesmo. Não sair comprando um monte de coisa que não precisa. É melhor, então, comprar poucas, comprar certo, que vão durar, né? E, enfim, daí você não vai estar aí botando seu dinheiro, né, fora. Outro erro também muito comum que aconteceu comigo, né, é falta de planejamento, tá? Não se planejar. Começar a costurar assim, quero fazer essa peça aqui e não ter um molde, não pensar nos acabamentos que tu vai usar, nos materiais que tu vai precisar, né? Então, seguir um passo a passo, seguir um plano é muito importante quando a gente vai fazer uma peça, né? Então, fazer um projetinho mesmo, né? Eu gosto de anotar num papelzinho qual peça que eu quero fazer, todos os detalhes, tudo que eu vou fazer, os tipos de costura que vai precisar para fazer essa peça, os aviamentos que eu vou precisar para fazer essa peça. Porque isso também acontecia no início, assim, eu vou fazer uma calça. E eu não pensava que ia ter um zíper. Aí, que zíper? Que tamanho é esse zíper? Né? Os botões. Quantos botões vai precisar para essa calça? Que tamanho é o botão? Mas vai ter um caseado. Que tamanho vai ser esse caseado? Isso vai depender do botão, né? Que distância eu vou dar ali do caseado numa camisa, por exemplo? Isso vai depender do tamanho do botão que eu vou usar, né? Eu não posso fazer um transpasse que seja maior, muito maior ou menor do que o tamanho do botão que eu vou usar. Então são coisas que se tu não planejar, vai dar problema lá na frente. Então é preciso se planejar, né? Saber o que tu vai fazer, como tu vai fazer. Outra coisa também que às vezes me angustiava assim, eu já fiz, inclusive eu já fiz assim alguns cursos que ensinam só modelagem da peça. Tá, mas e aí, como é que costura depois? Onde é que, né? Vai vestir como isso? Né? Tem abertura? É um zíper? É um botão? O que que vai ser isso, né? Então, tão importante quanto fazer a modelagem é saber também como é que tu vai fechar essa peça, como é que tu vai costurar essa peça, por onde que tu começa a costurar essa peça, né? O que que vem primeiro, né? Por exemplo, uma coisa que a gente precisa ver assim é a ordem das coisas, por onde que eu começo nessa costura, a montagem da peça. Então isso é muito importante, o planejamento é super importante, tá? Então sentar, ver bem o que tu quer fazer, ver o que que tu vai precisar, quais os aviamentos, quais os tipos de costura, como que tu vai costurar isso, né? Como que tu vai, quais são as etapas, por onde que tu vai começar a costurar, por onde tu vai começar a mostrar, o que que tem que preparar antes de começar a costurar, né? Por exemplo, quando eu faço um bolso, né? Primeiro eu vou passar as margens de costura, eu vou fazer a bainha para depois efetivamente ir lá e pregar o bolso na peça, né? Costurar o bolso na peça. Então, existem etapas antes, e essas etapas tudo eu tenho que ter mapeado, né? Porque senão, o que que acontece? A peça vai sair? Pode sair, mas pode levar muito mais tempo do que se tu tivesse planejado. Quando a gente planeja as coisas, a gente já sabe o que vai fazer. Então, tu otimiza o teu tempo. Tu já sabe que antes de começar a costurar, por exemplo, tu tem que passar, né? Já fazer as bainhas, as margens de costura, tu já tem que fazer as marcações, tu tem que cortar antes, o que que tu vai cortar primeiro, como que tu vai cortar. Então, isso vai te otimizar tempo, vai te gerar menos problemas, né? E, consequentemente, menos frustração, né? Então, é super importante a gente saber planejar, tá? Outro erro também, né, que eu elencaria aqui como quinto erro, tá? É o medo de errar.
né? O medo de cortar o tecido, o medo de dar errado na máquina. Não deixar que isso te paralise, tá? O medo, ele vai existir, normal, vai dar aquele friozinho na barriga, mas ele não pode te parar, ele não pode te impedir de ir adiante, né? Então, ou desistir do teu projeto, né? E então, assim, pensa, por isso que é importante também não investir em tecido muito caro no início, para te não ter pena de gastar, de cortar e de errar, sabe? Isso acontecia muito comigo também. Um erro assim que, nossa, eu fiz demais, porque eu ia lá e já comprava o tecido que eu imaginei com aquela peça, tudo mais, que às vezes não era um preço acessível, né? Já era um tecido mais caro. E aí o que que acontecia? Eu ficava com medo de errar. Eu comprava na quantidade certa, né? Eu não comprava mais, então eu não podia errar. Gente, para quem tá começando, tu não pode se impor isso, aí não posso errar. Não existe isso, né? É bem pelo contrário, é eu ir fazer sabendo já que eu posso errar, porque eu tô começando, é fato, eu vou errar. Né? Então, ter um tecido a mais, né? Uma metragem a mais. Sei lá, precisa de 2 metros para fazer alguma coisa, já compra 3, 1 metro a mais, porque se der um errinho, tu tem uma sobrinha, né? Então, mas eu quero fazer um tecido assim, né, que 1 metro custa não sei quanto lá, muito caro. Nem começa por esse. Né? Começa pelos tecidos mais acessíveis, né? A tricoline, uma viscose, né? Começa pelo o começo do começo mesmo, começaria até por retalho, algodão cru, retalhos que tu tem em casa, lençol velho, sabe? Começa por coisas que não vai te gerar esse medo de começar e errar, tá? Porque é fato, a gente vai errar. E é bom errar, né? Numa coisa que, num retalho, num tecido, né, velho, num lençol velho, ou errar num tecido mais baratinho, que daí tu erra, tu aprende, faz de novo, né? E isso não vai te paralisar. E quanto mais tu errar agora no início, menos tu vai errar lá na frente, né? Porque a gente vai aprendendo com os erros. Então aquele erro que tu cometeu lá, talvez até tu faça ele mais vezes, mas é mais difícil, né? A gente vai aprendendo com os erros e vai diminuindo ao longo do tempo, né? E da prática. E para praticar, eu não posso ter medo, né? O medo não pode me paralisar. Então, ser paciente consigo mesma, né? Aceitar que o erro faz parte do processo, que ele faz parte do aprendizado, né? Que é com ele que você vai aprender e que é assim que você vai evoluir. Então, não invista em tecidos caros logo no início, tá? Começa pelos mais baratinhos, pelos retalhos. Se tem retalho, se conhece alguém que costura e tem retalho, já vai pedindo esses retalhos para você ir fazendo, né? Para você ir já fazendo seus projetinhos com esses retalhos mesmo, né? E aí quando já se sentir mais segura, aí começa a comprar os tecidos mais de valor mais elevado e tudo mais. Mas nesse início, não deixe que esse medo te paralise, tá? Então evita, para e pensa. O que está me fazendo ter medo? É medo de errar porque o tecido é caro. É medo de errar porque eu tenho medo de quebrar a máquina. É medo de errar porque não... Enfim, vai vendo o que é esses erros. Medo de errar ou de quebrar a máquina. Leia o manual, né? Não tem mais manual. Uma máquina velha não tem mais manual. Na internet, você procura no YouTube, bota o modelo da máquina, tem todos os manuais praticamente na internet, tá? Então dá para baixar, ler, né, ver como funciona, pega os retalhinhos, testa, né, faz todos os tipos de costura, cerca de coisas que eliminem, que matem esse medo para te ir para frente e não paralisar. Então, como evitar esses erros, né? O que tu pode fazer então para evitar esses erros? É isso que eu acabei de falar. Então, ver o que está te gerando os medos e tentar cortar eles. O que eu vou fazer para evitar isso aqui, tá? E não ter o medo de errar. O errar faz parte, né? Praticar muito. A prática é que vai te levar, né, à perfeição.
não precisa ter pressa, não é uma corrida, ninguém, né, essa coisa de ficar se comparando, uma coisa que eu vejo muito aqui nas redes sociais, e que até para mim, assim, me gera às vezes um certo estresse, as pessoas pegam e fazem, assim, 3 minutos, agora nem isso, agora 1 minuto e meio, as pessoas fazem os videozinhos ali, nasce uma saia, nasce uma camisa. Gente, não é assim, sabe? Ah, mas aí a gente se frustra. Eu levei, sei lá, eu levei uma semana para fazer uma camisa, a pessoa foi ali, sentou e fez, é tão fácil. Gente, é um vídeo, é editado, né? A pessoa botou só as partes boas, não botou a parte que faltou a linha da bobina, que embolou a linha na máquina, que cortou ali, deu errado, né? Que teve que passar a peça, que teve que provar, que, né? Às vezes ela fez ali, não sei, 2, 3 vezes aquela peça para poder fazer aquele vídeo ali, editar e tal e botar, né? Então, assim, não se fie nisso, né? É um processo, leva tempo, tem que praticar, faz parte, né? Então, não tenha pressa, faz no seu tempo. A rapidez, né, a agilidade vai vir com o tempo, né? Com o tempo que a gente vai, tu vai olhar uma peça, já vai olhar para ela, já vai, né, mapear assim, ah, essa daqui se faz assim assim, costura assim assim, acabamento assim assado, já sei por onde que eu vou começar, né? Isso vem com o tempo. No início, a gente tem ainda que parar e pensar. Por isso que é importante sentar e fazer o projetinho, porque de tanto fazer esses projetinhos, na próxima, por exemplo, tu fez um projeto, uma camisa. Na próxima camisa, tu vai revisitar esse projeto de novo, vai ler e vai relembrar o que tu já fez. Ah, tá. Na terceira, tu vai olhar e vai relembrar mais rápido. Na quarta, né, vai mais rápido ainda. Na quinta, talvez tu nem precise mais revisitar ali teu projeto. Tu já vai olhar, já sei que eu tenho que fazer uma camisa. É que nem quando a gente está aprendendo a cozinhar, né? Eu me lembro assim, tem bolo, por exemplo, bolo de chocolate, tá? Bolo de cenoura. Toda vez que eu ia fazer para minha filha, eu ia lá e olhava a receita, botava a receita na minha frente, olhava todos os ovos, nananana. Tá, aí começa por aqui, bater os ovos, nananana. Costura é bem assim, tá? Ah, tá, beleza. Aí eu ia fazer com um caderninho na frente. Aí toda vez, gente, chegou um dia e eu levava um tempão para fazer também, né? Daí chegou um dia que eu não precisei mais do caderninho. Hoje, se eu ir na casa de alguém, se eu estiver fora de casa, se eu estiver em outro lugar, eu vou pedir uma cenoura, um ovo, farinha, açúcar, óleo, e eu vou saber fazer meu bolo de cenoura. E é a mesma coisa, de tanto que eu fiz, de tanto que eu pratiquei, né? Então, a mesma coisa é com o ato de fazer roupa. Então, se alguém tiver uma pergunta também, quiserem participar, tá, gente? Quem chegou depois, meninas, se quiserem participar, compartilhar, né? Fiquem à vontade aí com suas dúvidas, né? Dificuldades, dar dicas, né? Eu acho que esse momento também é muito bom, assim, de a gente compartilhar entre nós, né? Sobre costura, modelagem, enfim, tudo que essa nossa comunidade aí passa, né? Esse é o momento de a gente conseguir conversar aqui sobre isso. Estou compartilhando com vocês as minhas experiências, mas eu sei também que tem muita gente que pode ter passado pelas mesmas coisas, ou tem gente que está começando, né? E que a minha ideia é ajudar principalmente quem está começando aí, as coisas, os erros comuns que acontecem e alguns que podem ser evitados, né? Compartilhando minha experiência aqui, quem sabe eu consigo evitar alguns, né? De vocês, eu espero ter ajudado vocês a se sentirem mais confiantes, né? No começar a costurar, no fazer suas próprias roupas. Eu quero ajudar muito vocês no início dessa jornada e eu espero de verdade, assim, que com essas nossas conversas, com as nossas lives e tal, eu consiga, compartilhando as minhas experiências, eu consiga ajudar também vocês, outras mulheres, enfim, inclusive, assim, se vocês conhecem alguém que tem esse sonho de fazer roupas também, que quer aprender a costurar, compartilhe com elas, né? Para elas também participarem dessas conversas. Toda sexta-feira, às 8 horas, a gente vai estar aqui para conversar sobre, eu vou trazer assuntos diversos, né, relacionados à moda, à costura, à modelagem, né, o ato de fazer roupas mesmo, né, fazer roupas com as suas próprias mãos. Então, queria dizer então que eu estou aqui para ajudar no que for preciso nessa jornada,
né, de mulheres que querem fazer roupas, né, que têm essa vontade, que querem aprender a costurar ou para si, ou para sua família, ou para fazer pequenos concertos, ou para ter uma marca, né, para fazer roupas, para ter um ateliê sob medida, enfim, né, para um negócio, ou se é só para si mesma, eu tô aqui para ajudar. E eu queria deixar aqui também um convite, né, que semana que vem, dia 27, às 8 da noite, eu vou fazer uma masterclass, onde também eu vou ensinar a fazer uma peça do zero, e eu vou mostrar para vocês também o passo a passo de como sair do zero até fazer a sua própria roupa, tá? E que é possível sim, e que é para todas, todos temos capacidades, todas temos essa habilidade, assim, é só uma questão de desenvolver, de perder o medo, né? E eu tô aqui para ajudar no que for preciso. Então convido vocês na quinta-feira, às 8 horas, dia 27, tá? Para participar da Masterclass, onde eu vou ensinar o passo a passo de como sair do zero até a roupa, tá? O link das inscrições está na minha bio, então é só clicar lá, se inscrever e você vai receber todas as informações do evento, tá? Vai ser muito legal, tô preparando com todo carinho e espero que vocês participem e, se puderem, também compartilhem com quem vai poder, quem tem essa vontade também, tá? É online, é gratuito, você pode ouvir e ver, né, do conforto da sua casa, não precisa se deslocar, o que eu acho ótimo, porque eu tenho filha, eu também sei o quanto é difícil, né, participar de algum evento presencial, é muito complicado pra gente, né, que tem toda uma logística, então é online, dá para ver de casa, vai ser transmitido pelo YouTube e pelo Instagram, então fiquem ligadas, se inscrevam e eu vou ficar muito feliz, tá? E vamos todas juntas costurar muito em 2025. Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa manhã. Se tiverem perguntas, podem fazer. Se quiserem deixar no meu direct também, se quiserem deixar nos comentários, fiquem à vontade. Eu tô super aberta a ajudar mesmo, tá? O propósito aqui é realmente ajudar, incentivar e, né, dar a mão para vocês para dar esse primeiro passo aí e de fazer as suas próprias roupas, tá? Uma ótima sexta-feira para todas nós e um ótimo final de semana, tá bom? Um beijo e até a próxima.